gente. Conte pra gente. Dia fatídico. Estava eu lá, retornando lá das atividades, né? Primeiro passo da aula, qual que é? Tarefa. Então, primeiro passo lá da rotina escolar, quem fez tarefa, quem não fez, correção. Eu toda animada lá, fazendo a correção com as crianças. E sabe quando você pega aquele aluno que olha pra você e você não entende o que ele tá te dizendo? Ele quieto. Todo mundo corrigiu aqui, corrigiu, ok, aqui, corrigiu, vamos pro próximo, sim, ok. E o aluno lá quieto, ok. Aí terminamos a correção, recolhi os livros e tal, e aí esse aluno levantou. Quando eles levantam, a gente já sabe, né? E aí vem coisa. Aí ele foi até a mesa, então já entendi que ele não queria se expor lá na hora. Aí ele chegou e era uma tarefa matemática, então era de soma. Então era assim, para fazer um buquê, João pegou 5 lírios e 5 rosas. Com quantas flores ficou o buquê do João? E quando ele me mostrou a tarefa dele, ele tinha feito uma operação de subtração. Então, o que eu fiz? Fui fazer ele refletir em cima da operação que ele fez. Olha, foi lá no jardim, pegou 5 lírios, pegou 5 rosas. Quantas flores tinha o buquê? Aí depois eu fiquei até pensando, lírios. Cara, quem que põe no material didático lírios? Eu falei, ok, quando é que a senhora... Ele não consegue nem associar, qual flor que é? Põe o cravo, cravo brigou com a rosa. Aí beleza, aí como ele percebeu que eu comecei a insistir muito na operação, ele parou, ele travou, porque ele sabia que tinha uma coisa errada e ele não encontrava o erro dele. Aí eu de novo, vamos lá. Aí eu peguei os lápis, 5, ó, lírios, 5 lírios, 5 rosas, quantas flores tinha esse buquê? Aí ele me vira, simplesmente me fala assim, nenhum, eles estão todos no canteiro para vocês observarem. Ou seja, eu desisti, entre aspas, porque eu percebi que não era o momento de ficar voltando naquela operação, teria que ser algo que a gente teria que voltar mais profundamente, né? Mas, enfim, eu fiquei rindo meia hora lá na minha mesa para eu me concentrar e fui observar as flores do canteiro. E a saída dele? E a saída. Rápido. E eu achei interessante porque ele encontrou o erro, mas ele sabia que tinha uma coisa errada, mas não sabia o quê. Então, assim, foi um ponto de partida. Mas, assim, aí se recompõe e volta, né? Tipo, próximo, né? Enfim, olhem para os lírios do canteiro, tá? Além deles também serem muito espertos também, tem a situação de que quando acontece uma coisa, a gente tem que resolver também como professor. Sempre. Nossa, sim. Quando eu ainda era estagiário, né? Estagiário numa escola que ela Meu era... Deus. Ai, foi necessário. É aí que a gente aprende a ser professor. Exatamente. Então aí era uma escola, né, mais, né, nível um pouco mais alto, a gente como estagiário, não pertencente àquele mundo, mas a gente ali para poder aprender, né. E aí eu era estagiário do bilíngue e era no contraturno. Então as crianças tinham todas as aulas na parte da manhã e depois disso ficava a tarde inteira para fazer só a vivência da parte do inglês mesmo. Mas aí quando foi ver, levanta um fulaninho do primeiro ano que era multisseriado. Então eu ficava com os alunos do primeiro ao quinto, né, que a sala era pequenininha. Não, maravilhoso. Então aí levanta o fulaninho, a mãozinha só, mister, meu estojo sumiu. Aí você... Tem certeza que era aquele estojo que não é nada baratinho, assim, que ele já vem com o conjunto com a mochila. Então aí é o pacote inteiro. Aquele que trouxe de fora. Isso. Sabe aquela viagem do Exatamente. exterior? Que vem o bichinho, assim. É bem dessas. Aí quando foi ver, o estojo sumiu. Falei, tem certeza? Você procurou na sua mochila bonitinho? Ah, procurei. E aí a criança mexendo, realmente ali não tava ali. Daí eu falei pra professora assim baixinho, né? O estojo dele sumiu. Ela me vira e fala, Rafael, revira essa escola. Acha esse estojo desse menino aí, porque, né, isso dá problema. Aí lá vou eu. O menino teve aula de natação, fui até a aula de natação. Olhou até dentro da piscina. Não, só faltou, só botar roupinha de mergulho e pular dentro. Mas, por exemplo, fui na quadra, fui no laboratório de informática, fui até no almoxarifado para poder ver se achava o bendito estojo do menino. No lixo. Lixo é sempre um bom local. Às vezes até na mochila do amiguinho. Também, coloquei até a monitoria para poder achar. Mas ele nunca sabe como parou lá. Não. Apareceu. Pois é, e gente, era o estojo, aquele estojo grande, aqueles 2 andares, com caneta estabilo, com tudo, aquelas canetas caras, gente. Ia dar um problema. 5 mil ali só no estojo. Não, ali compra um carro, né? Mas aí quando fui o ver... Celta do professor é o estojo.
Pois é, gente. Aí quando foi ver e nada de encontrar, passei um tempão caçando, não achei. Até na almoxarifada a gente foi procurar e nada. Aí quando fui ver, a professora falou. E eu, como estagiário, ajudava ali em tudo, né? Então ajudava a carregar e descarregar as crianças do carro. Daí ela falou assim, ó, avisa pra mãe dele que perdeu o estojo. E isso era uma segunda-feira. Aí quando foi ver, daí já vai as perninhas tremendo, estagiário, por que eu falo pra mãe que perdeu o estojo, né? Algo do tipo assim. Mas aí cheguei, olha mãe, então, fulano, ele falou que ele perdeu o estojo, a gente procurou na escola, a gente não achou. A mãe ficou branca ali na hora, parecia. Eu falei, gente, agora eu vou apanhar na escola, né? Mas aí quando foi ver, ela falou assim, não, a gente foi pra casa da avó dele no final de semana. Ele foi fazer tarefa, a gente esqueceu lá. Então todo aquele trabalho de caça, quase com a caça tesoura, né? E nada de achar. Caça estabil. Exato. Aí quando falou assim, não, semana que vem quando a gente for lá, a gente traz o estojo. Tá bom. Aí, né, a gente acalmou. Daí no dia seguinte o menininho foi e trouxe um outro estojo. Da mesma marca, mas era estojo reserva. Então ele já tava aqui com o Ou seja, se equipamento tivesse perdido todo. aquele também, né, pra ele teria outro. Exatamente, estava ali. Então a gente, como estagiária, sofrimento, eu sofrendo, a professora sofrendo, e no final tinha outro ali, e tava guardado. E o quanto a gente aprende, né, desde Nossa. novinho, né, estudando ali, fazendo faculdade, fazendo muitas vezes o estágio, né, junto ali na escola, e às vezes um estágio remunerado pra gente conseguir pagar a faculdade, né, tem tudo isso. E fora também os percalços de ônibus, né. Gente, eu sempre fui aquela professora de andar com aquelas mochilas enormes, sabe, Eu era louca da caneta. Não é? Passava... E tudo que você precisa... Colocava o nome na camiseta, nome no tênis, né? Pra não ter problema. Aonde eu ia, eu tinha canetinha pra colocar. Tava lá. No lanche, potinho, de dar um jeito. Tem que dar um jeito. E eu andava com aquelas mochilas enormes, né? Pegava muito ônibus, trabalhava em 2, 3 serviços, né? E às vezes pegava, por exemplo, ônibus intermunicipal de descer na Dutra, caminhar pelo menos uns 3 quilômetros para chegar até o local. E novinha também, Rafa, aprendendo ali, né? Eu tive um desafio de lecionar, de poder dar aula numa escola, numa instituição com fundo profissional, né? Sim. Então, as aulas que eu sempre tive muita experiência com os pequenos, né? Como pedagoga, né? Minha formação inicial. Mas o desafio foi quando eu tive que dar aula para os maiores. Então, numa faixa etária ali de 14 a 24 anos. E o foco da aula era desenvolvimento profissional, desenvolvimento pessoal, né? E eu andava com aquela mochila para cima e para baixo. Então, eu sempre fui aquela professora que gostava, vocês também, eu sei que vocês são, de professores que gostam de metodologias ativas, né? De inventa, né? E aí, esses problemas que a gente inventa moda para nós mesmos, né? A colega fica até com raiva. Eu era do tipo de andar, acordar de madrugada para bater o chantilly, né? Para levar uma bacia para a sala de aula, para fazer porta na cara, com perguntas, finalizando uma unidade curricular, Dentro da né? mochila. Dentro da mochila. Como eu gostava muito de coisa diferente, eu inventava aquelas demandas para dar dor de cabeça e gostava de visitas externas. Então trazia aquele conteúdo mais teórico em sala, explicava e vamos para o campo, né? Para fazer algumas simulações e para testar. E aí eu gostava de ir às vezes no shopping, que era um ambiente que tinha várias lojas, eles poderiam até fazer algumas pesquisas ali de campo, eu entregava um roteirinho, né, e dividia nos grupos. Quando chegava no shopping, geralmente os seguranças já ficavam de olho, né? Ia lá vai aquela pessoa, só que aí o segurança tipo, olhava pra mim e pensava assim, aquela é a gangue, né? Uma gangue, né? É a chefe. E aquela é a líder, né, que tá levando. Porque É pra um monte de direita, jovens, né? E era um perfil de 25 a 30 alunos, tudo jovem, né? E chamava atenção o grupo. Então a gente se reunia e fazíamos divisões. Gente, segurança não seguia, gente. Né, de ir pra lá, e às vezes os grupinhos... Tinha que trocar de shopping pra não ficar marcado. E os grupinhos, né, às vezes eu pedia pra eles irem em determinada loja, levavam o roteirinho, e às vezes o segurança até pedia pra se separar, pra andar em grupos menores, né? Enfim, nesse dia a gente fez toda a pesquisa de campo, eles foram embora, e eu fiquei, né, no shopping lá esperando meu esposo, e com aquela mochila. Mas uma segurança e o outro lá não saíram de perto. Né, ficaram de olho para ver o que eu tava fazendo. Acho que, não sei, marcaram. O tamanho dessa mochila era duvidoso. Era duvidoso, eu acho. Aí ali a gente vai aprendendo, né? Eu falei, olha, próxima vez que eu for fazer uma visita técnica, né? Eu vou avisar a segurança do shopping e já expor, né? Que eu tô com um grupo, né? De alunos. Mas já tive casos, por exemplo, a gente numa visita no Parque da Cidade de ser abordado pelo GCM, né? E o GCM perguntar, né, o que a gente estava fazendo ali, se a gente estava matando aula. E os alunos, não, tô com a minha professora. E o GCM não acreditava que era a professora, né? E eu mostrar o crachá, ó, o crachá tá aqui. Então,
Tem os seus desafios, né, os seus percalços, mas tem muitas questões gratificantes que a gente passa. Tem. Quando eles partem é uma dor, né? Cada Você vê final, a colega né, pegando e fala assim, ele é meu, ele não é seu, né? Cuida Essa de turma é minha. E aí, para todos os alunos, nós somos a melhor professora, o melhor Isso. professor, né? Não adianta. Aí tem os pais que no começo não vai muito com a tua prática e depois quer que você seja professora todo Sempre. ano, né? Sempre assim. É um misto. Fica até uma dica, né, para os pais, né? Que vai passar, é só um processo, né? Exato. A outra professora vai se adequar, seu filho vai se acostumar. Mas não adianta, né? Isso é a parte da conquista, Exato. né? Porque quando a gente faz um bom trabalho, a gente acaba conquistando no sentido positivo. Né? Porque eles veem que o seu trabalho, além dele ser bom, você é respeitoso com os filhos, você cuida bem. Então isso é uma coisa que a gente ganha e a gente não perde de forma nenhuma. Exato. Então isso é sensacional. Eu sempre falo que a gente, como mestre, a gente tem os nossos aprendizes, né? Uhum. E como aprendiz, a gente dá o melhor para eles, né? E eles aprendem muito conosco também. Sim. E a ideia é que eles superem os mestres, né? Então a gente quer ver eles voando. É isso. Isso é muito bom. Professores. Para nós! Professores!